Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, pela nossa TV Max, canais 25 e 525 da NET. Primeiro programa de março e nós chegando para o 5º ano do Max Sport, hein? Não é fraco não, o negócio tá bom. Sempre no oferecimento de Rede TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Deixa eu apresentar os meus convidados, meus mosqueteiros, hoje mais do que especial. Um programa focado no Fluminense, pela Libertadores, pela Recopa, depois da Libertadores, pela lambança de domingo, né, no último domingo, e a projeção para a final do Vasco com o Nova Iguaçu, Flamengo e Fluminense, entre vários assuntos. Deixa eu cumprimentar, primeiro, boa noite, de Odair Júnior, grande companheiro, grande tricolor, que está com a gente, como sempre, no Max Sport. Seu boa noite, Odair. Boa noite, Mazela. Boa noite aos amigos ligados no Max Sport. Boa noite ao Cícero, ao Wagner, a você, Mazela, enfim, a todos os nossos telespectadores. O meu boa noite hoje vai para a incompetência do que acha que é treinador já pronto, o Fernando Diniz. Quando ele cisma de inventar, ele se auto-sabota, não tem jeito. Tá bom, começou pegando pesado com o Fernando Diniz. Ele é da ESPN, ele é meu amigo de longa data, é irmão e faz um trabalho maravilhoso. Repórter que não tem medo de perguntar. Nessa seca de bons repórteres, e ele continua honrando, graças a Deus, a profissão com a sua competência, com o seu gabarito, com a sua independência. Boa noite, meu irmão Cícero Melo. Boa noite a você, meu amigo, meu irmão Ricardo Mazela, ao Odair Júnior, ao Wagner e a todos que estão assistindo aí a live. O meu boa noite vai para o Fluminense no aspecto de que eu raciocinei, fiquei muito chateado do Fluminense enfrentar o Flamengo numa semifinal, gostaria de enfrentar o Flamengo numa final, mas pensei melhor, eu acho que é bom, vamos logo para a semifinal, apesar da desvantagem de jogar por 2 resultados iguais do Flamengo, é bom porque se a gente passar pelo Flamengo, está com 70%, na minha opinião, do título na mão, porque tanto faz Nova Iguaçu, Vasco, Fluminense é muito superior. Então, ao invés de a gente decidir na final, vamos decidir na semifinal. Certo, então. Ele é tricolor, ele era um cara vitorioso por onde passa, é um cara que onde vai a trabalho, a passeio, leva a camisa do Fluminense, leva a flâmbula, ele briga, ele é explosivo, mas ele tem amor ao tricolor. Grande engenheiro, grande figura, meu amigo Wagner Victor, pela primeira vez aqui no Max Sport. Seja bem-vindo, Wagner. Boa noite, Mazela. Boa noite, meus companheiros aí de mesa de debate. É muito legal estar no Max Sport. Você, Mazela, você é um símbolo da questão do jornalista esportivo raiz. Você falou aí do Cícero, aquele que não tem medo de perguntar, o que a gente está faltando realmente no jornalismo esportivo, até para desvendar os meandros, colocar clareza e sair daquela material empacotado, são jornalistas que conhecem o setor do esporte, que também não se escondem em relação ao seu time, e é muito legal a gente estar participando desse debate e falando sobre o Fluminense, do céu ao quase inferno, porque eu acho que perder para o Botafogo de 4-2 acaba sendo um inferno. Talvez o inferno possa voltar a ser o céu se a gente der um sacode na mulambada, de fato, nessa pré-decisão que vai acontecer, que vai ser uma coisa muito difícil. Mas vamos para o debate. Tá certo, então. Vou abrindo o programa depois do boa noite do Wagner, do Cícero e do meu irmão Odair Júnior. Hora e vez de Paulo Bizarro com E-Games. Fala, rubro-negro Paulo Bizarro. Konnichiwa, queridos amigos do E-Games. Estamos de volta em mais uma terça aqui no Max Sport. E vamos direto para o CBLOL 2024. Esse primeiro split está chegando em sua reta final da fase classificatória. Só faltam 4 rodadinhas. E a Pen Game continua na primeira colocação, seguida de pertinho pela Vivo Kids em segundo, Loud em terceiro, Red Kennedy Scalonga na quarta colocação,
Kabum na 5ª colocação e a Liberty arrebentando na 6ª colocação, quase com a vaga garantida. Los Grandes e Fluxos vão ter que rebolar muito para tirar essa vaga da Liberty nas últimas rodadas. Fiquem de olho, sempre aqui no Games. A dica de game de hoje traz um exclusivo do PlayStation 5 que está saindo esse mês, a Ascensão do Ronin, que promete combates altamente imersivos com o nosso guerreiro solitário. Confira agora na sua tela. I will watch over you all as your blades carve a new future. Your time has come. Rise as one. A Copa FF começou no último final de semana, dia 2. Tivemos a estreia da Copa FF, dia 2 e 3, rolou sábado e domingo. E a TS já ficou na primeira colocação, com Pen Game em segundo e Fluxo na 3ª colocação. Competição marca a volta do Flamengo Esportes às grandes competições nacionais. Tá também no Academy, lá no League of Legends. Vamos torcer muito pro Mengão, a ação rubro-negra. Tem tudo para fazer uma boa campanha, pelo menos. Fique ligado nas próximas semanas. Essa competição é de tiro curto e vai ter as finais programadas para o dia 23 e 24 desse mesmo mês de março. Dia 17 termina a fase classificatória. Fique ligado toda semana aqui com a gente. Sábado e domingo acontecem as batalhas do Free Fire. A gente fica aqui, mas tem muito mais programa pela frente e a semana que vem a gente volta com tudo e também com aquela nossa promoção que não acabou não, hein? Vá mandando aí pra gente o seu jogo favorito e por que ele marcou a sua vida de todos os tempos. Qualquer game que você tenha amado na sua vida, pode contar aqui pra gente. Tem muita coisa surpreendente. Um beijo enorme a todos. Tchau. Valeu, Paulinho. Tchau. Aquele abraço para você, o marido da Dona Ilana. Agora é o marido da Fernandinha. Ele é forte pra caramba. É fisiculturismo. Ele é tricolor. Fala, Raul Marques. E aí, meus bodybuilders? Chegamos. E já vou deixando uma frase de efeito aqui, que é o seguinte: cada um tem o título que merece. Eita, essa foi forte, né? E respeitem o campeão da América, né não, Mazelão? Vamos falar de fisiculturismo, vamos? Que rolou o Arnold Classic Ohio. Vocês estão vendo aqui atrás um pouco da live que aconteceu no final de semana. Começar pelo nosso dinossauro, que não foi muito bem. E o grande favorito e ex-atual campeão acabou ficando com a 2ª colocação. Isso mesmo, Ramon Queiroz ficou no top 2 do Arnold Classic Ohio. Está sendo muito criticado por falarem que ele treina fofo. Foi a entrevista que ele deu, que está sendo criticado por isso. Ele falou que treina no limite dele, mas que agora vai passar um pouco do limite. Por que não passou antes, Ramon? A gente contava com esse título, né? Mas nem tudo foi ruim para o fisiculturismo brasileiro. Na categoria Open, Rafael Brandão ficou no top 3, um resultado histórico para a gente. O Horse, infelizmente, ficou na 9ª colocação. Mas vamos para a minha categoria, que é a Men's Physique. Deu branco aqui, é normal. A Men's Physique, fizemos história, senhoras e senhores. Top 3, Vitor Chaves. Não satisfeito com o top 3, vamos para o top 2, Vini, top 2. Não satisfeito com o top 2, vamos para o top 1, campeão Diogo Montenegro. Isso mesmo, senhoras e senhores. 1, 2, 3 para o Brasil. Isso é histórico. Muito bom, muito bom. E vamos falar da categoria Wheelchair, né, que são os cadeirantes, e tivemos um top 3 com o nosso gorila branco. O Brasil estava muito bem nesse Arnold Classic Ohio. E vocês estão vendo aí agora o quadro de medalhas. E como vocês podem ver, o Brasil em primeiro lugar. Isso é histórico. E vamos ver um pouco também do nosso Diogão Montenegro, a emoção dele no palco com Arnold Schwarzenegger. Gente,
Isso é bom demais pro Brasil. Diogo Montenegro, top 1. Ele merecia demais, batalhou demais, pegou vários top 3, Mr. Olympia, Arnold Classic, e agora finalmente esse top 1 veio. E assim, não só eu, mas vou falar por todos os brasileiros, isso é importante demais pro esporte, pro fisiculturismo brasileiro. Senhoras e senhores, que lindo ver o Diogo Montenegro emocionado em cima do palco. Nós também estamos emocionados. E que semana! Fluminense campeão da Recopa, Flamengo campeão da Taça Guanabara, cada um tem o título que merece, e o Brasil fazendo história no fisiculturismo. Olha, o Brasil está crescendo demais nesse esporte. Infelizmente não deu para o Ramon, mas temos esse ano inteiro para nos prepararmos para ver nosso dinossauro voltando ao top 1 no Mr. Olympia, quem sabe. E vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito! Aquele abraço para você, irmão. E dando sequência, sempre com matéria interessante, matéria inteligente. Sabe tudo, abordando temas importantes. E quem aborda tema importante no Max Sport somos todos nós, mas ele mais do que nunca. Rogério Vilela. Fala, Rogerinho! Fala, Mazela, beleza? Hoje eu tô aqui, Aloha. Tô aqui com o Anderson Viana, que é o fundador aqui no Rio de Janeiro da Aloha, que é uma empresa que trata de fisioterapia, meio que um spa, né, aqui, né? Um spa do atleta. Um spa do atleta aqui. E muito interessante, né, a ideia do Anderson. Eu queria saber do Anderson, como é que surgiu essa ideia de você criar esse espaço aqui sensacional, não só para recuperação atlética, mas também um spa de relaxamento para quem também deseja fazer no dia a dia. Qual foi a tua ideia, Anderson? Primeiramente, boa tarde, né? Bom dia. Eu sou o Anderson, fisioterapeuta do esporte. O espaço ele foi criado, na verdade, lá em Curitiba, com uma ideia de um grupo de triatletas que precisava de uma questão de uma recuperação muscular mais num ambiente completo. E aí eles trouxeram essa ideia, deu muito certo lá em Curitiba, atraiu bastante atletas de diversas atividades. E eles compraram essa ideia, que deu muito certo lá, e a gente trouxe aqui para o Rio de Janeiro como a primeira franquia de um espaço de recuperação muscular voltado para atletas e uma sensação de bem-estar. E a gente tem uma sala ali que a gente trabalha também essa questão de quiropraxia, mas o foco principal aqui é mais o recovery, né? Que é a ideia principal de uma recuperação muscular e prevenção de lesões para atletas. Vou trazer o Mazela que ele está precisando, hein, o dono do programa lá. O cara está precisando do relaxamento, está muito tenso com o tricolor dele lá, com o Fluminense dele lá. Pode trazer, tem uma banheira de gelo aqui esperando ele. Só de gelo não, tem calor também. Tem um contraste aqui que a gente faz junto com a banheira de gelo, a gente tem um ofurô quente aqui que faz esse complemento e um relaxamento muscular. Atualmente você está atendendo que tipo de atleta aqui no espaço? Você está dentro de um clube, né? Isso. Na Zona Sul. Tem muitas modalidades aqui, atletas de alto rendimento. E como é que está essa proposta aqui dentro do clube para atendimento? A gente começou, primeiramente, em contato com a galera da assessoria de corrida, só que a gente já tomou uma proporção maior, já pegou a galera do tênis e agora a galera da luta. Tênis e beach tênis também, que eu estou sabendo que você vai lá no Flamengo, nos eventos lá, para poder dar uma assessoria. Essa é a ideia agora de chegar ali no clube do Flamengo. Tem um espaço de beach tênis, tem um espaço de crossfit e de outras mobilidades, que a ideia é tentar fazer eventos externos também. E te fazer uma pergunta aqui muito importante. Você está dentro de um clube em que há muita gente da terceira idade. É um clube do Banco do Brasil, onde tem muitos aposentados também. Como é que é esse atendimento também? O cara só se for atleta que pode vir aqui. Por exemplo, eu tenho uma mãe lá que tem problema de artrose, tem dificuldade de andar. Como é que funciona também o atendimento dessas pessoas? Essa é uma ótima pergunta, Rogério. Esse perfil foi mudado lá mesmo em Curitiba. A ideia foi feita realmente para atletas e começou a ter uma frequência muito grande. A princípio começou com pessoas que eles conheciam do meio da corrida, do triatleta. Só que aí começou a vir uma galera que tinha um outro perfil, a galera que só ia para musculação, a galera que não fazia nada
E eles perguntaram, não, mas você conheceu a gente da onde? Ele, não faço nenhuma atividade física. Eu conheci porque o relato de vocês e dos clientes é que a sensação de bem-estar era muito boa. Então a gente vem aqui conhecer e estou percebendo sim. E a gente começou a perceber a galera que não fazia atividade nenhuma, que também era beneficiário com a nossa recuperação. E aí começou a vir a galera com mais idade, e como a gente está num clube onde é esse perfil, a gente já recebeu algumas pessoas que com uma idade acima de 60 anos, que a gente consegue melhorar essa questão de fluxo sanguíneo linfático, dessa questão de edema em membros inferiores. A gente também consegue a liberação miofascial, soltar a musculatura em caso de artrose de membros inferiores. E a própria banheira, que ela tem um efeito de calor terapêutico e ozônio terapia, que ela também ajuda nessa questão da artrose. Então, assim, já começaram a perceber que o benefício também é acima de 60 anos. Legal. Então você é um cara que não só atende ao fitness, como ao wellness também. Isso mesmo. Bem-estar no dia a dia. Valeu, Rogerinho. Fisioterapia, legal. Rogerinho, você é nota 10. 10, Rogerinho. É isso aí, Rogério Vilela sempre com a gente no Max Sport. E o programa é diferente. No primeiro bloco, você já sabe, são várias atrações. E fechando o movimento das atrações de hoje do Max Sport é Sérgio Frias, grande vascaíno, que conta a história do futebol e tem a história do Campusca, do Campo Grande. Fala, Serginho! Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Vocês já ouviram essa frase? Se um grupo de craques faz uma seleção, por que Pingo não? Sabem quem foi Pingo? Foi um dos maiores atletas, um dos maiores nomes da história do Campo Grande, o Campusca, o galo da zona rural. Pingo jogou na equipe do Campusca desde o finalzinho dos anos 70, ainda como juvenil, passando por boa parte dos anos 80 até se transferir para o futebol português. Uma pequena passagem no Bangu, onde foi vice-campeão brasileiro em 1985, mas no Campo Grande viveu grandes momentos, inesquecíveis momentos, como a conquista da Taça de Prata em 1982 e as grandes vitórias do Campusca no Campeonato Brasileiro de 83 e contra os grandes clubes do futebol do Rio em 1980, 81, 82 e dali por diante. Pingo fez gols belíssimos, fez jogadas sensacionais que vocês estão vendo e podem curtir. Aos torcedores do Campo Grande, palmas para Pingo. E para todos nós, que o Campusca volte aos tempos de glória e seja mais um grande partícipe do futebol carioca como outrora. Forte abraço a todos vocês, saudações, até semana que vem. Isso é história. Ponto. Valeu, Serginho, aquele abraço para você. Bota de volta na tela o Wagner Victor, o Cícero Melo e o Odair Júnior, meu querido Mateuzinho. Antes de falarmos do Fluminense, Flamengo, nessa reta final de primeiro bloco, eu queria a opinião de vocês a respeito que vai ter uma reunião na CBF, está tendo uma reunião na CBF a respeito da FENAPAF, que é a Federação Nacional de Profissionais de Futebol, enfim, querendo, na reunião com a CBF, com toda a diretoria, acabar com o gramado sintético. Você concorda, Cícero? Olha, Mazella, esse é um assunto muito polêmico, o gramado sintético, porque tem muita gente que é totalmente contra jogar em sintético, principalmente porque os times que têm gramado sintético, no Brasil são 3, que são o Palmeiras, o Botafogo e o Atlético Paranaense. Muita gente acha que eles levam vantagem por treinar no gramado sintético e o adversário só treina em grama natural. Outros acham que o gramado sintético é autorizado pela FIFA e que isso é uma coisa que não vai voltar mais atrás. O que eu penso é o seguinte, a gente pode discutir se o gramado sintético é bom, se ele provoca mais lesões nas articulações. Eu já conversei com muitos ortopedistas, médicos, amigos meus, que dizem que depois que foi criado o gramado sintético, essas peladas que tem aí por todo o país, aumentaram muitos casos de lesões de joelho, de tornozelo, de tendão, como eu mesmo tive um rompimento de tendão de Aquiles jogando no gramado sintético.
Então, essa discussão é ampla. Eu vou dizer para você a minha opinião. Eu não gosto de gramado sintético. Eu gosto de ver a bola rolar, os jogos se desenvolverem num gramado natural, como sempre foi o futebol profissional. Tá certo. Você acha que, Odair, você como grande goleiro de futebol, grande goleiro, agarrava em gramado e sintético, faz muita diferença para o desenvolvimento do jogo, Odair? Faz, eu concordo plenamente com o Cícero Melo, foi muito feliz no que ele falou na explanação dele. Eu sou totalmente favorável com a extinção da grama sintética. Muda muito, você tem a grama sintética, ela é ralinha, você olhando de cima esteticamente é muito mais bonito que a grama natural. Só que quem joga na grama sintética, além de você queimar de repente a coxa ao tentar dar um carrinho, aquela borracha que fica por debaixo da grama, aquilo ali incomoda, ali provoca lesões sérias. Mal comparando, até o dia que alguém morrer no lance de jogar na altitude, porque o jogo passa a ser desigual. Um time que sai daqui vai jogar na altitude, você vai para resistir, você não vai para competir. Você resiste até onde você aguenta resistir. E a grama sintética, mal comparando, ela tem esse malefício, a exemplo da altitude. O dia que alguém morrer na altitude com mal súbito, infarto, aí eles vão acabar, talvez eles acabem com esse lance de jogar na altitude. E na grama sintética, a mesmíssima coisa. Bom, para fechar esse assunto no primeiro bloco, Wagner, você que é engenheiro, você que é peladeiro, vocês dizem que você é o craque da ilha. Eu não acredito muito nisso, não, mas de qualquer maneira, você bota a bola no peito, sai rodando, faz lançamento. O que é que você acha dessa matéria? Cícero falou, Odair falou, você como craque de bola da Ilha do Governador, eu quero saber a sua opinião. Bem, é famoso, já teve matéria até do Sérgio Pugliese. Eu fiz 19 gols numa partida, Campeonato de Aterro da Ilha, Penharol contra Franco Jovem. Isso está nos anais da Ilha do Governador. Eu sou o maior artilheiro da história da Ilha do Governador. É disparado. Deixa eu colocar uma coisa. Eu acho que tem chance de mudar, sim. Primeiro que os campeonatos internacionais, eles não são permitidos em grama sintética. Eu não vejo a Copa do Mundo em grama sintética. E nós temos que nos adequar às maiores competições internacionais. Eu acho que se tiver uma maioria, sim, mesmo autorizado pela FIFA, eu não vejo impedimento, tendo uma maioria de clubes, que se coloque claramente o prazo para se adaptar é tanto. Bom, alguém quer comentar, Cícero? Falar uma coisa? Está tudo dito. Você quer... Não. No que eu tinha que falar, eu já falei. Eu só ressalto que eu não acredito que vai mudar. Os gramados sintéticos, os 3 que existem no Brasil, e mais alguns que queiram fazer, vão poder continuar. Dificilmente eu acredito então que vai mudar alguma coisa. Vamos voltar para o segundo bloco, falar de Fluminense, campeão, projeção de campeonato carioca e muito assunto ainda aqui com Cícero Melo, Odair Júnior e Wagner Victor no nosso Max Sport, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport pela TV Max, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8h, repeteco, meia-noite, a resenha raiz da televisão brasileira. Oferecimento de RenTV, comprar para quem aluga é muito melhor, e também de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, hoje com Odair Júnior, Cícero Melo, gentilmente da ESPN com a gente aqui, e o grande tricolor, Wagner Victor. Já que eu falei grande tricolor, vamos falar da decisão de quinta-feira. Já passou, tudo foi dito, mas Cícero, você estava no campo de jogo, a ESPN transmitiu. Como é que você está de novo próximo de um título
que do Fluminense todo mundo sabe que você é tricolor, como eu sou, o Dair é, como o Wagner é, mas dentro do campo, presenciando isso de perto. Como é que foi a emoção mais uma vez? Foi diferente um pouco, porque eu vou confessar para vocês, ali cerca dos 20 e poucos minutos do segundo tempo, eu achava que seria muito difícil para o Fluminense bater a LDU e ser campeão. Eu já estava achando que seria ótimo se fizesse 1-0 e fosse para a prorrogação. 2-0, para mim, eu achei que realmente não iria acontecer. E aí eu acho que... Eu até perguntei isso para o Diniz, depois do jogo, depois da taça entregue, fiz uma entrevista longa com o Diniz, e perguntei para ele como é que explica para o torcedor tricolor, e até para os outros times, como é que num momento como esse do jogo, quase chegando aos 30 minutos, 20 e poucos minutos, o gol não sai, e você ter a cabeça fria, como teve antes um pouco, para mudar completamente o time do Fluminense. Aquela mexida que ele colocou 3 jogadores de uma tacada só, porque era já praticamente o desespero. Mas para ele não era o desespero, era fruto do trabalho de observação, de análise do jogo e de saber as peças que ele tinha no banco. Quando ele colocou o Douglas Costa, Renato Augusto e o Marcelo, o jogo mudou completamente. O Douglas Costa teve uma atuação, para mim, excelente na ponta direita, abriu todos os espaços na defesa, tabelando com o Renato Augusto. O Marcelo teve uma das melhores atuações no Fluminense, com o seu poder de criação e parte ofensiva, não falo parte defensiva, porque ele já não é mais um jogador de defesa. Ele é um jogador do meio para frente, né? Joga ali na lateral esquerda, mas praticamente só se preocupando em apoiar. Então, ali, eu vi o dedo do treinador. Foi o que eu perguntei a ele, como é que é ter essa cabeça fria no meio da torcida, pressão, torcedor nervoso, para poder escolher as melhores opções, alternativas do banco, né? Então, achei muito bacana, ele conseguiu mudar o jogo com aquelas 3 alterações ao mesmo tempo. É verdade. Ô, Wagner, você teve esse sabor de pedrinha, espinha e o cacete A4, que eu odeio o LDU, sempre falei, eu odeio o LDU, quero que o LDU se exploda. Como é que você viu? Como é que foi a sensação? Você que é um cara muito intenso. Olha, Mazela, a final que a gente perdeu na LDU, da Libertadores, eu, na ocasião, era presidente da SEDAI, eu mandei fazer 60 mil bolinhas. O pessoal falou, vai dar problema, vai dar problema. Eu falei, poupe água, distribuí 60 mil bolinhas. Eu tinha um camarote lá para 30 pessoas, botei 100 pessoas. O camarote, ele era do Estado na ocasião, o Sávio, que é da FERJ, está lá, e levei justamente para assistir a final daquela Libertadores, o Rivelino, que chegou desde manhã cedo, ficou bebendo comigo, e a incapacidade do cara ficar bêbado, ele bebeu o dia inteiro, e levei o Francisco Horta, e o acertado era que o Francisco Horta, nós íamos dar a volta olímpica, e o Francisco Horta ia infartar no meio da volta olímpica, e nós carregaríamos ele como um troféu, ele infartando, estrebuchando, logicamente um estrebuche totalmente fake. Isso está na minha garganta e estava na garganta há muito tempo. Eu digo que nesse jogo da Libertadores que a gente foi, e agora da Recopa, eu trouxe muito das pessoas que estavam comigo e que não estavam mais nessa nova emoção. Lembrei da minha mãe, Dona Leda, que ligava para mim ao fim de cada jogo, do meu amigo Júlio Bueno, do Francisco Dornelles, que ia cada jogo comigo, o Jesus Chediak, que me ligava ao final de cada jogo. Eu disse para muitos amigos, eu estou aqui representando amigos meus que gostariam de estar e não estiveram. E a Recopa, como o Cícero colocou, não é uma emoção como a final da Libertadores. Eu, de novo, levei meu filho, assistimos juntos, eu me emocionei menos, mas eu estava realmente engasgado com a LDU, com essa história do LDU. É uma loucura. Eu estou botando o programa hoje para passar o que foi. Primeiro, já fizemos isso, eu, Cícero, o Dair e o José Ilan, meu querido e irmão, amigo, dando uma força no meu canal no YouTube, muito legal, Ilan, um beijo para você. E hoje o Wagner participando, que o Wagner é um cara também intenso, o Wagner, fala também. Eu acho importante vários tipos de visão em relação ao jogo. E a sua, viu o jogo com o Odair. Eu confesso que eu passei mal, cara. Não só para o Maracanã fechado, que não ventilava, mas, como falou o Cícero, é uma pedra, engasgado, era
tudo de ruim da LDU. E o Odair achei que está um pouquinho mais contido. Nervoso, mas contido, Odair. É verdade, Marcelo. O jogo se encaminhava para de repente, um 0-0, que seria o título dos caras, ou então 1-0 a favor da gente, que levaria o jogo para a prorrogação de 30 minutos. Eu vou começar pelo final, por incrível que possa parecer, pelo que falou o Victor agora há pouco, falando que o Fluminense não chuta, e é verdade. Eu acho que o Fluminense ele consegue irritar o seu torcedor. Esse esquema do Diniz está muito manjado. Já a gente vai falar sobre os jogos de domingo passado contra o Botafogo. A gente vai entrar com mais profundidade sobre esse assunto. Mas esse esquema do Diniz de só atacar por um dos lados, de fazer uma cirandinha de um lado esquerdo e de tentar fazer o gol dentro da pequena área, da grande área, e não finalizar de fora dela, isso me irrita profundamente. Isso me tira do sério. O Fluminense teve 77% de posse de bola contra 23%. Quanto foi o jogo? Botafogo 4-2. O Fluminense dominou o time do Flamengo o jogo todo, 64-36, Flamengo 1-0. É claro que o Fluminense vai ganhar algumas partidas, vai ganhar títulos. O Diniz foi campeão da Libertadores, foi o campeão da Recopa, bicampeão carioca. Legal, bacana. Agora, quando a sorte, digamos assim, ela abandonar também, que eu acho que tem tido mais sorte do que competência. O Fluminense joga com a bola e quando não tem a mesma, ele sofre 4, 5 gols, porque marca com os olhos. É uma equipe fadada a não marcar. Não só pelo lance da idade avançada, não querendo segurar, arrumar essa muleta aí de a idade avançada prejudica. Tá bom, prejudica. Mas mesmo você tendo a idade avançada, você sabendo marcar, você sabendo se colocar no campo, e se você tem a bola para que você descanse com ela, mas não adianta ficar toca. Uma hora você vai cansar. Aí quando você perde a bola, a recomposição é lenta. A nossa zaga joga em linha, marcação alta. E quando eles quebram a nossa primeira linha, é um abraço, cara. Eles vão sair na cara do Fábio, na cara do Felipe Alves, na cara do Vitor Eudes. O problema todo é esse. Vencemos a LDU? Vencemos. Fomos campeões da Recopa? Fomos campeões da Recopa. Parabéns, bacana. Agora, a vida segue. A vida segue. É já pensar no sábado, deixar o que passou domingo para trás, que eu achei uma vergonha, perder para o time sub-11 do Botafogo da forma que perdeu, achei uma derrota vexatória, me irritou profundamente, sobretudo o treinador Fernando Diniz, que eu acho que é um bom técnico, mas falta muita coisa para se transformar em treinador top de linha. Eu estou impressionado, cara. Tá todo mundo com o Fernando. Eu acho, o Wagner e o Odair trituraram o Fernando. Eu quero ver depois do tricampeonato o que vocês dois vão falar depois do tricampeonato. Eu estou provocando vocês aqui. Brincadeira. Ele bobeou, cometeu erros, mas já estão pegando pesado com o cara. Hein? O Fluminense escolheu o caminho mais difícil para ser tricampeão. Ok. Mas tem todas as possibilidades de ser campeão. Deixa eu dar uma paradinha aqui. O Wagner não sabe, o Cícero sabe, nós temos um correspondente internacional. Max Sport não é fraco, não. Direto de Bruxelas, Bélgica, o correspondente, meu irmão Paulo César Oliveira. Eu quero saber do campeonato português, Paulinho, já voltar ao tema do Fluminense já, porque o Porto atropelou o Benfica. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Wagner, ao Odair Júnior, ao Cícero Melo e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. A gente começa hoje com a Liga Portuguesa e com o grande destaque para a sensacional vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Benfica. 5-0 no Estádio do Dragão, fechando a rodada do Campeonato Nacional de Futebol. Um jogo realmente sensacional, com 4 dos 5 gols marcados pela autêntica legião brasileira que atua no Futebol Clube do Porto. O Porto marcou com 2 gols através de Galeno, principal destaque ofensivo da equipe. Wendel, convocado para a seleção brasileira, marcou 1. E PP, ex-atacante do Grêmio, marcou o quarto dos 5 gols brasileiros. Namásio, atacante inglês, 23 anos, promessa do futebol britânico e que atualmente joga no Porto, fez o gol, o 5º que definiu o marcador. Um jogo sensacional e que levou o Porto a 52 pontos ganhos.
mas ainda muito atrás do próprio Benfica, que tem 58, e do Sporting, líder com 59 pontos ganhos, mas com um jogo a menos que será disputado contra a equipe do Famalicão. Por isso, mesmo com a vitória, vejo ainda poucas chances do Porto, faltando poucas rodadas para o fim da competição, conseguir uma recuperação que seria absolutamente histórica. Mas o jogo contra o Benfica é moralizador, especialmente visando a Liga dos Campeões, já que o próximo duelo será o jogo de volta contra o Arsenal, depois da brilhante vitória por 1-0, gol de Galeno, registrada há 2 semanas no Estádio do Dragão. Paulinho, mas então, Odair, você falava comigo da Bundesliga, você gosta da Bundesliga, Odair? Sobretudo do primeiro, entendeu? Agora, eu faço uma pergunta ao nosso amigo correspondente, o Paulo César Oliveira, sobre a Bundesliga, como é que está o Bayer Leverkusen, que ao que parece já colocou 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Paulinho. Odair, na Bundesliga, o Bayer Leverkusen domina, faz realmente uma temporada sensacional. Eu digo temporada porque não é só o campeonato alemão. Nas competições europeias também se classificou para as oitavas de final na Liga Europa e faz uma excelente temporada. O Bayer Leverkusen, no fim de semana, tinha um grande clássico em perspectiva, justamente um jogo local contra a equipe do FC Köln. E o jogo no estádio Energie, sempre muito difícil. Jogando lá é sempre muito complicado e o Colônia precisava da vitória para conseguir subir na tabela, já que ocupa posições muito próximas do rebaixamento. Mas o Bayer Leverkusen, comandado por Xabi Alonso, não se intimidou. Foi ao Energie vencer por 2-0, consolidar a sua posição de líder, tem 64 pontos ganhos, 54 tem a equipe do Bayern de Munique, que fica na segunda posição, o Bayern que apenas conseguiu um empate no último fim de semana contra a equipe do Freiburg, e na terceira posição com 50 pontos, a grande surpresa, o Stuttgart, que faz uma liga sensacional. Agora na quarta posição, 44 pontos ganhos. E para que você tenha noção da distância, o quarto colocado, Borussia Dortmund, está a 20 pontos do líder Bayer Leverkusen, demonstrando claramente a temporada brilhante que faz a equipe comandada por Xabi Alonso. Valeu, Paulinho! Já já você volta. Nessa reta final do segundo bloco, Cícero, você acha que o Wagner e o Odair, para a gente encerrar, estão pegando pesado com o Fernando Diniz? Olha, Mazela, eu respeito muito a opinião de companheiros, cada um tem sua opinião e a gente tem que respeitar porque cada um tem essa opinião baseada em alguma coisa que ele vê. Mas eu discordo dos dois, com todo respeito, que aqui é uma tribuna livre e a gente pode discordar. Claro. Eu sou um eu estou fã... provocando mesmo. Eu sou suspeito até para falar porque eu me tornei muito amigo do Fernando Diniz, mas o que eu vou falar não é por causa da amizade, é pelo que eu observo. Eu acho que se o Fluminense ganhou todos esses títulos, Libertadores, agora a Recopa Sul-Americana, o bicampeonato em cima do Flamengo, eu acho que, não gosto muito de mensurar 70%, 80%, mas vou dizer assim, grande parte porque tem o Fernando Diniz. Se o Fluminense tivesse esse mesmo elenco com outro treinador, o Fluminense não chegaria a esses títulos que chegou, porque o Fernando Diniz ele é um cara diferenciado. Ele é um cara que pensa diferente de todos os treinadores. Muita gente se incomoda com ele, muita gente critica por esse jeito dele. De repente tira os 2 zagueiros, bota 2 volantes, Martinelli e André de zagueiros. Ele faz algumas coisas realmente que em alguns momentos parece que é precipitação, parece que ele está sendo o gênio da lâmpada, né? Inventando, tirando o coelho da cartola. Mas o cara, a gente tem que tirar o chapéu, porque esse sistema de jogo que irrita algumas vezes aos companheiros, que acham que o Fluminense chuta pouco, fica com muita posse de bola, muitas triangulações ali nos cantos do campo, nas alas, é o que fez o Fluminense conseguir esses títulos, conseguir vencer um bicampeonato, com o Flamengo sempre com um time muito superior, porque é realmente diferente esse jogo, diferente de jogar. Se o outro time não tiver num dia muito bom, dificilmente ganha do Fluminense. Essa posse de bola que o Fluminense tem sempre maior do que o adversário. Sem esticar muito, o Odair e Wagner vão falar, porque já estamos quase em cima do segundo bloco, do que o Cícero falou. Você levantou o dedo, Odair, foi impressão minha? Não, na realidade... Eu levantei também. Na realidade, Wagner, você diga. A gente não pode cenarizar se ganharia ou não ganharia. Eu sempre defendi o Fernando Diniz,
foi contra, inclusive, aquela manobra que fez a retirada dele na passagem anterior. A única diferença é que, ao meu ver, é que o Fernando Diniz, ele alterna muito a autoconfiança com a prepotência e com a arrogância. Ele se considera senhor de si, de uma série de conceitos. E alguns conceitos, ele mexe, inclusive, com a própria inteligência da torcida do Fluminense. E ele foi um jogador inteligente, é um técnico muito inteligente, mas tem que também refletir, tem que efetivamente deixar claro algumas pressões que sofre, logicamente, isso faz parte, não dá para falar que aquele goleiro que ele trouxe ontem, que parece horroroso, que ele trouxe por qualidade ou por scout ou porque jogou com ele. Aquilo nítido, e não foi uma escolha dele, aquilo nitidamente há um interesse. A conversa agora tem que dar uma parada, o segundo bloco está estourando e já já a gente volta com a reta final com o Cícero, com o Daír e com o Wagner aqui do nosso Max Esporte. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do Max Sport? Tá gostando? Tá agitado, tá bom o negócio aqui, hein? Toda terça-feira, 8 da noite, Repeteco, meia-noite, a resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu qualquer Max Sport, vai no YouTube, tem desde o primeiro Max Sport indo para o seu 5º ano, hein? 5º ano aqui pela nossa TV Max. Hoje com o Daír, com Cícero e com Wagner Victor. Sempre no oferecimento de RenTV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Já falamos de problemas do jogo Botafogo, da emoção da Recopa. Agora eu quero projetar a semifinal do estadual, Vasco e Nova Iguaçu, é Vasco e Nova Iguaçu. Maracanã, 18h30 no domingo. Sábado, Fluminense e Flamengo. Fluminense é o mandante. Maracanã, 9 da noite. Odair, gostou dos horários? O que você esperava? A inversão? Enfim, lembrando que tanto o Vasco como o Nova Iguaçu jogando agora, depois da manhã, pela Copa do Brasil. É verdade. O Flamengo no sábado a partir de sábado, ele tem a vantagem de 2 resultados iguais para se tornar o postulante a ir à final do estadual. A exemplo, o Nova Iguaçu contra o Vasco tem a vantagem de 2 resultados iguais. Sobre o horário, é um horário complicadíssimo. 9 da noite, embora seja no sábado, o torcedor tem um domingo para descansar, mas é um horário meio que ingrato, inglório. Mas, de qualquer maneira, a TV, ela paga, ela tem a grade dela, então não adianta reclamar, os caras assinaram. Isso aí é ponto pacífico. Sobre a decisão de sábado, acho que o Flamengo, não foi o Flamengo ter a vantagem de 2 resultados iguais, que é uma vantagem perfeitamente reversível. O Flu pode ganhar no sábado e decidir depois, na outra semana, com o Flamengo com a vantagem. Ou então, se ele empatar no sábado, ele tem um segundo jogo para vencer e tentar aí passar a decisão. Isso eu acho de menos. O que me preocupa mesmo é com o Fluminense dentro de campo, é com o futebol que ele vem jogando. Não é só o futebol que ele vem jogando. Jogar mal faz parte, bem, mal, mas tudo faz parte. O problema é com as improvisações que o Fernando Diniz vem fazendo ao longo da temporada, em 3 meses já de 24. Ele contra o Vasco da Gama, ele pegou o Renato Augusto, que é jogador que joga basicamente na função do Ganso, só que ele é destra, pé direito, ele colocou o Ganso na ponta esquerda, quase que de costas para a zaga do Vasco. Foi neutralizado com a maior facilidade. Não satisfeito no jogo seguinte, contra o Madureira, ele estava suspenso,
o Eduardo Barros ficou na beira do gramado, ele pegou o Lima e colocou na ponta esquerda, fazendo a função ali do Keno. O Keno estava lesionado. Depois ele viu a burrada que ele fez, botou o Lima no segundo tempo no meio-campo. Tá? Não satisfeito no Fla-Flu, que nós perdemos por 2-0, primeiro tempo normal. O Flu chutou uma bola que o Rossi espalmou a córner na falta do João Arias, o Flamengo nem incomodou o Fluminense. E aos 7 do segundo tempo, ele não satisfeito, o time voltou para a segunda etapa, ele pega o Alexander, que é canhoto, e coloca na lateral direita. Uma aberração. É mais fácil um canhoto é mais fácil um destro jogar na esquerda do que um canhoto jogar na direita. Aí ele viu a M que ele fez, ele pegou o Alexander, colocou no meio e passou o Martinelli para a direita. Caramba, se ele já sabia que ele tinha o Martinelli, que não é lateral de ofício, mas já jogou de zagueiro, jogou de goleiro, ele coloca o Martinelli, que é destro, mesmo não sendo lateral de ofício, e não complica, faz um feijão com arroz. Bom, depois desse discurso veemente do Odair, né? Veemente, o Wagner, você vai ou é contra o Odair? Acredita no Fluminense? Eu acho que o Fluminense tem tudo para ser campeão. Apenas está indo para um caminho mais difícil. Tinha um caminho mais fácil. Ele resolveu para o mais difícil. Lógico que o Diniz, no domingo, anteontem, fez algumas lambanças que contribuíram para isso, o Wagner. Não, na realidade, não é o Fluminense tem tudo para ser campeão. O Fluminense pode ser campeão. Na realidade, ele perdeu uma diferença muito grande, que é a diferença de poder jogar por um duplo resultado favorável e com um time muito mais fraco, que seria o Nova Iguaçu. Isso é um erro, foi um erro fantástico, um erro da prepotência, da arrogância, que não começou agora, começou desde que o Fluminense botou o terceiro time lá contra o Boa Vista. E diversas vezes eu falei lá e o pessoal dizia que não tinha poupar jogador. Eu nunca vi como se poupa tanto jogador, nem em asilo se poupa tanta gente assim. Os fisiologistas, é uma conversalhada da coisa. Como é essa conversalhada que eu acho que o Vasco vai jogar quarta-feira, agora pela Copa do Brasil, como vai jogar no sábado de novo? Pô, o Fla-Flu... O Vasco joga quinta-feira, o Vasco não joga amanhã, joga o Vasco hoje joga para quinta-feira. Segunda-feira. Não dá para efetivamente, sinceramente, pegar um clássico como esse, que é um clássico que é praticamente decisão, e botar no sábado à noite, uma coisa extremamente complicada. A torcida do Fluminense dificilmente vai sábado à noite, já tem um certo receio no confronto físico com a galera do Flamengo, tem conflitos históricos, e ainda jogando para um horário desse fica muito complicado esse processo. Eu acho que o Diniz, volto a falar, é um bom técnico, mas ele confunde muito a autoconfiança com a arrogância, com a prepotência. Eu gostei da expressão. Ele se auto-sabota, ele gosta de ser inventor, o professor Pardal, ele gosta de criar situações para como se fosse endeusá-lo. Isso é uma característica, não sei se pela vaidade ou pela inteligência dele acima do normal. Por exemplo, eu não acho... descobriu o Thiago Santos. Pô, como é que você descobre um jogador que nunca jogou nada aos 35 anos, mas jogou na sobra, na zaga? Se bobear eu tivesse na zaga, eu podia ter 2 ou 3 partidas favoráveis, mas o maluco lá, o Lobisomem, quase fez um gol contra o Fábio. Então, esse tipo de coisa, e criam as narrativas. O Fluminense tem a capacidade muito grande de criar narrativa com seus blogueiros colocam as histórias, e tem muita gente no Fluminense hoje que é trouxa, que cai nesse processo. O Andel, que é um amigo meu e o seu amigo também, ele falou que talvez a nossa maior derrota na história não tenha sido a derrota para o LDU, ou até eventualmente o rebaixamento. Foi a perda da autocrítica da nossa torcida, que era uma torcida que tinha autocrítica muito forte. Eu queria trazer a conversa, Cícero. O Wagner e o Odair estão em cima do treinador. Eu quero trazer para campo e bola. Campo e bola, porque eu acredito que o grande problema do Fluminense, quando o Flamengo joga contra o Flamengo, ou contra todos os grandes, é o seguinte: a marcação é em cima do Fluminense, a marcação é em cima, deixa eu dizer aqui, é em cima, e quando eles perdem a bola, eles cometem falta. E o Fluminense até agora não encontrou uma saída para esse tipo de marcação. O que você pode dizer sobre isso? Eu acho o seguinte: nos últimos anos, se a gente for pegar o retrospecto do Fla-Flu, o Fluminense ganhou a maioria, 70%
o jogo do Fluminense encaixa com o Flamengo. É claro que o Flamengo tem um time muito bom, faz aquela marcação já na saída de bola do adversário, que dificulta muito. Mas o Fluminense tem potencial para sair dessa primeira marcação, e toda vez que sai dessa primeira linha de marcação, já cria logo problemas para o Flamengo. O problema é que o Flamengo melhorou muito com o Tite o sistema defensivo. O Flamengo sempre foi um time muito ofensivo, muito bom, mas que sofria muitos gols. E agora com o Tite houve um equilíbrio maior, a defesa tem sido ponto alto. O Flamengo tomou um gol no campeonato, e assim mesmo, o gol que tomou foi com o time de garotos jogando. Então esse time titular do Flamengo não tomou nenhum gol no campeonato. E isso aí dificulta bastante. Agora, ano passado foi uma final em que o Flamengo saiu vencendo o primeiro jogo por 2-0. O Fluminense precisava, para ser campeão no segundo jogo, fazer 3 gols de diferença. E para mim foi uma das maiores atuações que eu vi o Fluminense fazer. Ele envolveu o Flamengo do primeiro ao último minuto. Foi um chocolate, foi um passeio. A vitória de 4-1 foi pouco. O Fluminense podia ter ganho de 5, 6. Seria absolutamente normal. Chegou a fazer 4-0. Então eu acho que está em aberto. Só que eu acho que agora o time do Flamengo é mais forte do que o time que jogou a final com o Fluminense do ano passado. Mas vejo totalmente aberta essa decisão. O Fluminense vai vir com o seu time completo. Eu já falei que sou um fã do Diniz, mas faço algumas críticas. Uma das críticas que eu fiz, inclusive hoje, quando entrei, foi que eu não gostei da estratégia de ele botar o time inteiro de reservas contra o Botafogo, quando o Fluminense precisava vencer, para garantir, como disse o Wagner, a segunda colocação, e aí não seria o Flamengo, seria o Nova Iguaçu e o Fluminense jogando por 2 resultados iguais, o que mudaria completamente a série. Então agora o Fluminense fica pressionado por jogar contra o melhor time do futebol brasileiro e tendo ainda vantagem de 2 resultados iguais. Então, se o Fluminense tivesse um jogo agora pela Copa do Brasil ou outra competição, quarta ou quinta-feira, eu até entenderia por que ele estaria poupando os jogadores, mas o Fluminense não tem mais competição nenhuma no momento. Então o Fluminense não precisava ter poupado os 11 jogadores para iniciar e depois colocado 4 titulares no segundo tempo. Ele podia já ter entrado com esses 4 titulares, que ficaria mais equilibrado o time, já que a vitória era muito importante para o Fluminense nesse aspecto de levar vantagem na semifinal. Mas isso não aconteceu. Eu acho que vai ser uma grande semifinal, Flamengo e Fluminense. Daí sai o virtual campeão. Claro que futebol tudo pode acontecer, até o Nova Iguaçu ser campeão, mas dentro de uma normalidade, quem vencer esse confronto vai com vantagem, não de vantagem de pontos, porque na final não tem vantagem para ninguém, mas vai com uma vantagem de um time melhor. E eu acho que o Fluminense pode, com um time completo, com o Flamengo, que vai ser isso que vai acontecer, só sem o André, que está suspenso. Eu acho que o Fluminense pode fazer um grande jogo e já reverter essa situação no primeiro jogo, ou levar tudo para o segundo jogo já com o André. Vamos ver. Vamos aguardar. Já a gente vai apontar esse assunto. Deixa eu só ter que liberar o Paulo César na Bélgica, em Bruxelas, que lá é bem mais tarde, Odair. E eu quero saber do Paulo, em relação à polêmica do Campeonato Espanhol, Valência, aquela confusão toda, enfim. Explica para mim com o Real Madrid. Fala, Paulinho. Mas um jogo era aguardado com muita expectativa no último fim de semana na Liga Espanhola, justamente no Mestalla, em Valência, entre o Valência e o Real Madrid. Ou seja, um jogo de grande expectativa, porque na última temporada, você se recorda, Vinícius Júnior, justamente no Mestalla, foi alvo de atos racistas por parte da torcida do Valência. Eis que o brasileiro acabou se tornando nesse jogo o principal protagonista. O Real Madrid perdia por 2-0, Vinícius jogou de maneira excepcional, marcou 2 gols, conseguiu um empate para a equipe do Real e, obviamente, fez um grande jogo. Mas, no final, uma outra polêmica. Um lance onde o árbitro da partida tinha dado um canto em favor do Real Madrid, um córner. Esse foi cobrado, mas o árbitro foi bem claro, muito claro. Depois do córner batido, na sequência o jogo será terminado. O córner foi cobrado, a bola ultrapassou a grande área, foi para o outro lado, aí sim houve um segundo cruzamento. Nesse segundo cruzamento, o árbitro terminou o jogo, o Real Madrid marcou o gol, que acabou não sendo validado porque o jogo já tinha tido seu término. Na confusão, porque obviamente os jogadores do Real não concordaram com a marcação, houve a expulsão de Bellingham, atacante inglês da equipe do Real, que acabou insultando o árbitro da partida. Resultado final, 2-2, mas o Real continua na frente, tem 64 pontos ganhos contra 59 da equipe do Barcelona
E 58 do Girona, que não larga a perseguição, continua na tentativa de alcançar os principais líderes da Liga Espanhola. A gente fala rapidinho agora da Liga dos Campeões para amanhã à noite, 2 jogos importantes. O Real Madrid vai enfrentar o Leipzig, mas com 1-0 do jogo de ida, tem grandes possibilidades de conseguir classificação para as quartas de final, enquanto que no último jogo jogado amanhã, o Manchester City vai certamente cumprir a missão. Venceu por 3-1 a equipe do Copenhagen em Copenhagen e agora joga no seu estádio, o Emirates, jogando então a classificação para a Liga dos Campeões nas quartas de final. Ô, daí, meu querido irmão, faça uma pergunta para liberar o Paulinho, que ele deve estar com sono, vai tomar uma cervejinha lá em Bruxelas agora. Para liberar nosso amigo Paulinho lá em Bruxelas. Ô, Paulinho, fale um pouquinho sobre a Liga Europa e também sobre a Conference League, Paulo. Quero saber mais detalhes. Odair, fechamos então com as outras competições europeias, ou seja, a Europa League e a Conference League. Para quinta-feira, os jogos estão já marcados pelas oitavas de final. Principais destaques justamente para o Bayer Leverkusen, que vai ao Azerbaijão enfrentar a equipe do Karabakh. Um jogo importante contra o Sporting de Portugal, que faz a liderança do Campeonato Português, enfrenta o Atalanta jogando em casa, por isso, jogo determinante. A Roma vai enfrentar também ao Brighton, no outro jogo de grande importância na Europa League. Pela Conference League, eu dou destaque a 2 belgas. A equipe do Union Saint-Gilloise, que faz uma participação realmente brilhante, conseguindo já classificar-se para as oitavas de final, vai enfrentar justamente a equipe do Fenerbahçe, da Turquia, depois de ter eliminado de forma surpreendente ao Eintracht de Frankfurt, ou seja, participação brilhante. Enquanto isso, o FC Brugge, aqui também da Bélgica, vai enfrentar o Molde da Noruega, um jogo também muito aguardado, mas nesse caso eu acho que as chances são maiores para o Brugge, que pode então classificar para as quartas de final da Conference League. É tudo por hoje. Abraço a vocês que através da TV Max acompanharam mais um Max Esporte e nós voltamos na próxima semana, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho, aquele abraço. Direto de Bruxelas, capital da Europa. Max Sport não é fraco, não. Nessa, estamos quase estourados na reta final. Alguém queria falar alguma coisa? Por favor. Eu queria só uma coisa que eu não falei em relação ao que vocês criticaram aí, o horário de 9 horas da noite do Fla-Flu, 6h30 da tarde, no domingo, o Vasco e Nova Iguaçu. Eu concordo que são horários um pouco para o futebol, um pouco tarde, mas aí temos que levar em consideração 2 aspectos. Primeiro, quem determina o horário é quem paga e vê o que é melhor para a sua grade e para a audiência, porque é isso que vende comercial, é isso que vende propaganda. Então isso a gente não pode criticar, porque quem comprou é que sabe o que é melhor para si. Claro. Agora, contra o horário, eu também critico 9 horas da noite, mas eu vou ser bem honesto para vocês. Eu ainda prefiro um jogo 9 horas da noite ou 6h30 do que a gente tem visto no calor infernal que está fazendo o jogo 4 horas da tarde, como foi o clássico Fluminense Botafogo. Não tem a menor condição de se jogar um jogador de futebol com esse calor que faz no Rio, temperatura acima de 30 graus com toda hora. Com 40 graus. É um aquecimento global, Cícero. Aquecimento global. Com sensação térmica de 40 graus, botar um jogador para jogar, ele não pode render, não é bom para a saúde e não pode render. Então, entre 4 horas da tarde e 9 horas da noite, eu sou favorável a 9 horas da noite, porque já está à noite, dá mais fresquinho, apesar de ser um horário realmente tarde para um jogo de futebol num sábado. Bom, para fechar o programa, nós já estamos em cima da hora, fala daí. Rapidinho, retrospecto do Fernando Diniz em clássicos. 30 jogos, 6 vitórias, 9 empates e somente 15 derrotas, marcando 27 gols e levando 39. Venceu meia dúzia, empatou 9 e perdeu somente 15. É o pior retrospecto de todos os treinadores que passaram pelo tricolor carioca. Infelizmente. Eu vou falar, mas infelizmente conseguimos uma Libertadores, uma Recopa e um bicampeonato estadual que poderá ser é um título, como disse o Wagner, eu quero muito. Nós temos que abrir também os olhos dos caras. Lembrando daí que nos últimos 11 jogos, das últimas 11 derrotas, dos 11 jogos de clássico, o Fluminense empatou 5 e perdeu 6. Desses 6 que perdeu, só jogou 2 vezes com o time titular. Isso é importante destacar também. Então tem mais um detalhe para você, mas olha para os amigos tricolores. Os últimos 4 confrontos com o Botafogo, 4 derrotas consecutivas.
3 no ano passado e 1 nesse ano. O Botafogo não continua sem ganhar nada, o Botafogo está fora do semifinal, que continue assim. Estou botando pilha, continua assim. Mas ela, a Libertadores não santifica e não dá license to... Não, mas nós estamos criticando o Diniz, Tem porque license, o próprio Cícero que fez errado. Tem o license to kill, o license to fuck. Não vai dar licença de ferrar o Fluminense. Não, claro que não, mas o resultado... Você botaria quem, Wagner, no lugar do André para sábado à noite, para fechar o programa? Eu botaria o Martinelli. O Martinelli é o jogador no lugar do André e a gente vai tentar... O Terãs não jogou nada, mas tentar botar o Terãs um pouco e fazer aquele rodízio lá, Ganso, Renato Augusto, o Terãs. O Martinelli faz do papel de cabeça de área do André. Ok. Na sua opinião, Cícero, você conhece o que você acha que o Diniz vai fazer? Não sei o que ele vai fazer. Eu colocaria o Alexander naquela posição, porque ele vai ser o substituto do André quando o André for negociado. E isso vai ser a qualquer momento. Se não for agora, vai ser no meio do ano ou no final do ano. Então eu colocaria o Alexander. Se não for para começar com o Alexander, eu começaria com o Lima. Prefiro mais Martinelli, o Lima, Martinelli e o Alexander para começar o jogo. A partir aí do momento, não estiver indo bem, precisar fazer gol, aí você pode tranquilamente tirar o Alexander ou o Lima, quem começar, se fosse eu que escalasse, e colocaria o Renato Augusto, um outro jogador mais ofensivo. Mas eu acho que para começar, eu simplesmente tiraria o André e botaria o Alexander. Você, Odair? Eu iria num 4-4-2, não no 4-3-3 que ele tem escalado o time. Eu iria, nessa eventualidade do André, eu iria com Martinelli na função do André, primeiro homem, camisa 5, Lima como segundo homem. Aí eu escalaria o Alexander no 4-4-2, não no 4-3-3, que tem jogado muito mal, mas no 4-4-2 sim, seria o Martinelli, Lima, Alexander e Renato Augusto como quarto homem. No ataque, John Arias e Cano. Eu barraria Keno e barraria o Ganso. Eu iria no 4-4-2. O Keno não tem jogado bem, infelizmente não voltou bem, e o Ganso tem feito numeração no gramado. Essa é que é a grande realidade. Eu iria no 4-4-2, um meio-campo um pouco mais povoado, para distribuir melhor o jogo, para poder compactar defesa e ataque. Esse seria o esquema que eu iria para sábado. Bom, vamos ver então o que o Diniz vai fazer. Domingo tem Vasco e Nova Iguaçu. Sábado, Fluminense e Flamengo. E a colocação do programa. Quero agradecer, já estamos em cima da hora. Wagner, um forte abraço, meu amigo. Espero que tenha gostado. Não deu para o programa agitado, Programa raiz, programa tranquilo, com gente de alto nível e a gente colocando aí um pouco da nossa paixão e percepção. Perfeito. Muito obrigado por ter vindo, Wagner. Um forte abraço, irmão. Cícero Melo, o filho do seu Isaac. Pô, legal, cara. Você sempre brilhantando o programa como Wagner daí. A gente precisa agora marcar a reunião do basquete. Já passou janeiro, agora é março. Tem que marcar a reunião do basquete. É verdade, Mazela. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Um abraço para o Odair, para o Wagner e para quem está assistindo a gente. Até a próxima. Obrigado, irmão. Odair, vamos ver se você, como técnico, agora funciona. Fluminense tricampeão estadual. Obrigado, irmão. Obrigado, Mazela, pelo convite uma vez mais. Obrigado ao meu amigo Wagner Victor, também ao Cícero, meu brilhante profissional da ESPN, a todos que ficaram com a gente até agora. E torcendo por como diria o meu saudoso, o cara que me lançou no rádio, saudoso Carlos Ramiro, quiçá que no sábado conseguimos uma grande vitória contra o Flamengo e revertamos essa vantagem que hoje pertence ao time lá da Gávea. Perfeito. Então, você rubro-negro, você vascaíno, você tricolor, você botafoguense, você, de modo geral, obrigado pelo carinho, pela audiência, pelo prestígio aqui no Max Esporte, seguindo para o 5º ano. Semana que vem, próxima terça, 8 da noite, repeteco, meia-noite, uma nova edição para você, no oferecimento de Rede TV e de Bye Bye Lixo. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com